eu convidei vocês para participar dessa live, para falarmos um pouco sobre a concepção de valor, né? As pessoas têm muita dificuldade em precificar os seus produtos, serviços, e não sabem muito ler o valor percebido pelos seus clientes ou pelos prospects, né? Os futuros possíveis clientes. E a gente vai bater um papo aqui sobre isso, sobre a percepção de valor do cliente e como aumentar essa percepção de valor. Porque existem alguns tipos de percepção. Existe a percepção da sociedade como um todo, que é uma percepção social, como todos têm a mesma opinião sobre um assunto, a gente vai dar um exemplo disso aqui. Existe uma percepção de uma gama, de uma parte da sociedade, de um valor de alguma coisa, e a outra parte não tem essa mesma opinião sobre o valor, e tem aquilo que só tem valor para uma pessoa, né? Sobre a percepção de valor social, aquilo que são as pessoas como um todo, que acreditam no mesmo valor, eu posso dar como exemplo o dinheiro. O dinheiro. Por exemplo, essa nota aqui. Essa nota aqui, para quem é mais velho, como eu, se lembra muito dela, ela 5 mil, nota de 5 mil cruzeiros. 5 mil cruzeiros. Então, é uma nota emitida pelo Banco Central, pelo sistema central do país, como as moedas são pela Casa da Moeda, e essa nota valia 5 mil cruzeiros. Isso tinha um consenso social, num contrato social. Todos acreditavam que isso aqui valia 5 mil reais. Mas, se você for ver o que é isso aqui, na verdade, isso aqui é um pedaço de papel com uma foto colorido em tons de azul. Nada mais é. Tanto é que essa percepção de valor muda com talvez uma mudança simples de lei. Esse carimbo aqui foi feito também pelo governo. Por causa da hiperinflação, uma amiga antiga, para não dizer o contrário, do nosso país, do nosso querido Brasil, fez com que o governo cortasse 3 zeros dessa cédula, e essa cédula, do dia para a noite, passou a valer 5 cruzeiros. Então, como que uma coisa que valia 5 mil hoje pode valer apenas 5 amanhã? Isso é fé, isso é crença. Então, é uma crença social de que um objeto valia 5 mil e passou a valer 5. Todos pagavam com uma nota de 5 e todos acreditavam que valia 5 e recebiam em seus comércios ou em seus serviços esses 5. Isso é um exemplo de consenso societário sobre o valor de alguma coisa. Eu posso exemplificar também a mesma coisa tendo valores diferentes, é o mesmo objeto, tendo valores diferentes com o passar do tempo. Eu vou dar um outro exemplo de outra cédula. Eu acho que eu falei dela ontem, mas eu vou dar mais detalhes aqui. Essa aqui é uma cédula da Alemanha. Tente pescar, tá, gente? A concepção de valor, tá? Isso aqui é uma cédula da Alemanha de 1000 marcos. Essa aqui é da década de 20, do século passado. Essa cédula era equivalente a um salário mínimo que sustentava uma família inteira na Alemanha. Com o decorrer da Segunda Guerra Mundial, foram gastos rios de dinheiro para pagar soldados, pagar as fábricas de armamentos, bombas, tanques de guerra, e veio a nossa velha conhecida do Brasil, mas chegou lá antes, a hiperinflação, muito mais forte do que essa que a gente conheceu aqui. Essa cédula, durante a Segunda Guerra Mundial, ela passou a não valer quase nada. Precisava de um carrinho de mão, essas de construção civil, cheia dessas cédulas, para se comprar um pão, que eles chamam de Brot. Então, é a mesma cédula, tá, gente? 1000 marcos. Sustentava uma família inteira. Depois de anos de hiperinflação, passou a não valer quase nada. E hoje em dia, essa cédula vale alguma coisa para um grupo da sociedade, que são de alguns historiadores, e os numismatas são aqueles
que colecionam cédulas, dinheiro, né, em geral, cédulas e moedas antigas. Então, perceberam a percepção de valor que mudou com o tempo? Dava para sustentar uma família inteira, passou a não valer nada e hoje vale alguma coisa e agora apenas para uma camada da sociedade. E o objeto não mudou nada, continua sendo 1000 marcos. Né? Se tiver alguma pergunta, gente, eu adoraria receber as perguntas, eu vou responder todas amanhã, ou numa outra live, ou eu terei o prazer de responder cada um de vocês no direct, ok? Eu vou dar um outro exemplo aqui, aí eu queria que vocês, eu vou mostrar um outro objeto, e queria que vocês observassem uma outra pergunta que eu vou fazer, que eu não vou dar resposta. Eu queria ouvir essa resposta por escrito depois. Eu já postei um vídeo também falando sobre caneta. Tem aquela famosa frase, né, de Jordan Belfort: me venda essa caneta. Depois a gente toca nesse assunto, mas essa caneta aqui é uma caneta de uma marca chamada Montblanc. É uma caneta refinada. E esse exemplar aqui, ela custa mais ou menos R$4.000. Mas é uma caneta. Essa caneta aqui custa R$1. Inclusive eu comprei ontem um pacote de 4 canetas dessa por R$4. Custa R$1 cada uma. O que faz uma pessoa comprar uma caneta de R$4.000 que faz exatamente a mesma coisa de uma caneta de R$1? Porque a caneta de R$4.000, ela não escreve mais bonito, ela não escreve mais rápido e ela não escreve mais bonito. E não escreve de forma mais correta, ortograficamente falando. E a tinta vem da mesma origem. O que faz um cidadão comprar uma caneta como essa e não como essa? Essa resposta eu vou dar parcialmente, porque não é tão difícil. O material é diferente. As pessoas podem falar, porque o material tem ouro, tem não sei o quê, mas não vale a diferença de 4.000 para R$1. O que faz essa caneta ser vendida é a exclusividade, status, posição social. Tudo isso não passa de sentimento. Não tem nada objetivo nessa venda. Tudo é sentimento. Muitas vezes o cara anda com uma gaveta, com uma caneta dessa no bolso e tira ela no local com todo orgulho da vida, e muitas vezes as pessoas ele nem sabem que caneta é essa. Então é uma coisa interna dele, né? Então isso para falar a verdade, isso é uma bobagem. Mas existe um mercado muito grande para objetos de luxo como esse. Agora, a pergunta que eu não vou responder dessa vez é: no caso da caneta de R$1, outra vez puxando pela percepção de valor, existem técnicas que fazem com que esta mesma caneta seja vendida a R$100. O que faria uma pessoa comprar uma caneta de R$100 sabendo que ela custava R$1 ontem? Essa é a pergunta que vai ficar no ar. Vou dar um outro exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu sou um dependente químico de chocolates. Então eu tenho alguns exemplos de chocolates. Eu sempre pego esses exemplos que eu vejo na rua, nos meus passeios, em viagens a trabalho. Quando eu capto alguma coisa que seja interessante para os meus alunos, eu compro e venho fazer a demonstração. E eu achei isso aqui muito interessante. Eu já mostrei para alguns amigos, colegas, essa caixinha. Isso aqui é uma caixinha de chocolate. Uma caixinha, ela deve ter talvez 12 centímetros, uns 12 por 10 centímetros. E dentro dessa caixinha, ela é composta por 6 moedinhas de chocolate. 6 moedinhas de chocolate. Essa caixinha, eu vi ela na vitrine da loja de chocolate, uma loja bonita de chocolates, vi ela na vitrine a €52. Eu falei assim: quem compraria? Quem é o doido que vai comprar 6 moedas de chocolate por €52? E no meu caso, eu sou de um estado
aqui do Brasil, que é o Espírito Santo, que é de onde tem a fábrica da Chocolate Garoto. Então eu fiquei calculando quantos bombons serenatas eu compraria com uma caixinha, com o dinheiro dessa caixinha aqui. Aí eu falei assim, só pode ser, nenhum doido vai dar 52 euros nessa caixa. Aí eu observei, saindo da loja, um senhor com uma sacola, com uns 3 ou 4 caixas dessas. Eu falei assim, opa, um doido. Aí saiu uma segunda pessoa, com a sacola cheia dessas caixas. Assim, outra doida. Depois que saiu a 10ª pessoa, eu falei assim, ou essa cidade é feita de gente doida, ou tem alguma coisa que eu não sei. Entrei na loja, fui recepcionado pelo vendedor. O vendedor falava algumas línguas, foi a primeira coisa diferencial que eu vi. Ele me perguntou que língua eu falava. E me explicou, me contou uma história. Que essa caixa aqui são dos chocolates feitos para a família real. Porque a rainha, esposa de Luís XVI, era uma pessoa muito doente. E o químico oficial do palácio fazia os remédios dela, mas tinha um gosto muito amargo e ela reclamava muito. Então ele foi quase que obrigado a fazer uma receita de chocolate que amenizasse esse gosto ruim dos remédios. E ela, logicamente, adorou os chocolates, foram feitos vários testes e ele acertou no ponto e se tornou o chocolateiro oficial do Palácio de Versalhes. Com a vinda da era napoleônica, lógico, aconteceu aquilo que aconteceu em Paris, na França, a rainha perdeu a cabeça, como falou um amigo meu hoje, perdeu a cabeça, mas ele continuou sendo o chocolateiro oficial do Império Napoleônico. E em 1800 ele abriu exatamente aquela loja que eu entrei. E assim continuou me explicando o vendedor. Essa loja está aqui no mesmo lugar, fazendo a mesma receita, vendendo o mesmo chocolate da família real desde 1800. Foi aí que eu percebi o valor, é o nosso assunto de hoje, o valor dessa caixa de chocolate. Porque, na verdade, a gente não está comprando chocolate. A gente está pagando pela história. A gente está pagando para experimentar o mesmo chocolate da família real francesa. E só existia aquela loja. Então tem a raridade ainda dessa iguaria. Então, para mim, valeu os 52 euros. Pela história, não pelo chocolate. Aí, tudo bem, Wender. Você contando uma história de alguma coisa realmente muito antiga, que tá lá a loja está no mesmo local, mas como é que eu posso fazer isso se fosse uma loja de chocolates nova? Uma loja que tem aí 15 anos de mercado, uma empresa normal aqui do Brasil, tem 15, 20 anos de mercado. Como é que eu conseguiria vender esse produto mais caro? Qual seria o diferencial? Trouxe outro exemplo, também de loja de chocolate. Essa caixinha. Essa caixinha, ela tem mais ou menos também uns 8 ou 10 centímetros, ela é quadrada, né? Tem 8 centímetros de cada lado. E ela vinha, né? Com 9 quadradinhos. Aqui parecendo redondo, mas é por causa do plástico. São 9 quadradinhos de chocolate, com um peso menor do que o daquela caixa. E custava 40 euros. Como eu já tinha passado por aquela loja, tempos atrás, eu falei assim, vou entrar logo nessa, porque eu percebi uma coisa. É um local, isso aqui é em uma galeria de Bruxelas. Bruxelas é um local que o quarteirão inteiro é loja de chocolate. Existem ruas só de loja de chocolate. E em uma dessas ruas tinha uma galeria, talvez tinham dezenas de lojas de chocolate, mas essa especificamente tinha fila do lado de fora. Aquilo me fez me perguntar, diante de tantos chocolates de altíssimo padrão de qualidade, por que só essa tem fila? Eu entrei na fila, eu não aguentei. Entrei na fila, esperei uns 12 minutos. Quando eu cheguei na porta da loja, tinha uma moça com uma bandeja antiga, uma bandeja que parecia até ser de prata, com alguns tabletinhos desse. E perguntou de onde que eu sou. Eu falei, sou do Brasil. Ela pegou
com uma pinça, um tabletinho escrito Brasil, e pediu para experimentar. Aí eu perguntei, vocês vendem aqui chocolates do Brasil? Eu disse, não, o chocolate é nosso, a receita é nossa, e o chocolateiro faz isso aqui há 20 anos, com a mesma receita. Aí eu passei para uma outra vendedora, aí sim eu entrei na loja, a vendedora me mostrou a loja, e falou, o nosso diferencial é que o nosso chocolateiro, ele viaja o mundo inteiro procurando o melhor cacau de cada país. Então aqui você tem a oportunidade de experimentar os diferentes sabores de chocolate de cada país. E realmente eu percebi que até na coloração do chocolate era diferente. Tinha marrom mais claro, marrom mais escuro, tinha quase, o chocolate quase preto, tinha marrom bem clarinho, mas não era diferenciação da receita ou modo de fazer, era apenas da fruta, do cacau. Então é um outro local que você não entra para comer chocolate. Você paga para experimentar os diferentes sabores de diferentes países. É ali que está o valor. É pela experiência única e não pelo chocolate. O chocolate é de graça, tá? Deixa eu ver se eu consigo ler algumas perguntas aqui. Boa noite, Wender. Boa noite, gente. Tudo bem? Pô, tô fazendo essa live com a maior alegria. É a minha primeira live, assim, tentando passar alguma coisa da minha experiência. E eu estou muito feliz que vocês estão assistindo. E ficarei mais feliz ainda de responder algumas perguntas específicas do negócio ou da vida profissional de cada um. Então, voltando à percepção de valor, para quem não sabe, a minha formação acadêmica é na área de saúde. Eu sou dentista e cirurgião bucomaxilofacial e traumatologista. Eu comecei a aprender esse negócio de percepção de valor muito novo. Eu já tenho 47 anos, eu comecei a trabalhar muito novo como dentista, eu comecei com 21 anos, e com 22 para 23 eu já era especializado. E por ser muito novo e ter a cara de muito novo, na época, eu tinha que ter um diferencial. Ou eu tinha que saber mais, ou eu tinha que tratar o meu paciente de forma diferente. O que eu quis agregar de valor no meu serviço? Porque o prédio onde eu tinha o consultório era cheio de dentistas. E como que eu consegui me diferenciar e agregar valor ao meu serviço? Porque vender serviço não é tão fácil, né? Vender produto dá para a pessoa experimentar antes. Se gostar, leva, se não gostar, não compra. Agora, serviço não tem jeito. Serviço a pessoa paga e experimenta ao mesmo tempo, né? Então o que eu percebi? Que no prédio, todos os dentistas chegavam por volta de 9 horas da manhã. Eu decidi que eu ia chegar às 6 da manhã. Eu era muito novo, não era casado, não tinha filho, então eu tinha esse privilégio de mandar no meu horário. Então eu chegava às 6 horas da manhã porque eu sabia que de 6 às 9 eu não tinha concorrente. E as pessoas que gostam de ser atendidas antes do horário de trabalho, naquele prédio, naquela época, só tinha eu atendendo. Foi ali que eu comecei a encher meu consultório. Depois eu tive a ideia, já aos 24 anos de idade, um ano e meio depois, de dar palestras sobre cirurgia oral e sistêmica em empresas, de graça, tá? Eu queria agregar valor à minha pessoa, porque um autônomo, como um dentista, médico, advogado, um conselheiro, um mentor, o primeiro produto que ele tem que vender é ele mesmo. Então ele tem que agregar valor a ele. Então eu batia na porta das empresas e oferecia palestra. Eu quero dar uma palestra aqui, porque eu sei que mais de 20% das faltas que sua empresa tem é decorrência de problemas dentários. Eu já tinha feito essa pesquisa antes, né? Na academia. Ele falou, mas quanto que essa palestra? Não, a palestra não é nada não. Eu estou dando isso para a sociedade. Eu sou um profissional de saúde, eu estou devolvendo isso para a sociedade. É difícil, eu não me lembro de alguém que tenha negado. Eu dei muitas palestras desse tipo, e a palestra nada mais era do que ensinar que dente não é osso, é um órgão completo, e falava todas as mazelas que poderia acontecer no corpo humano em decorrência de um problema dentário. Se você tiver uma cárie, por exemplo, ela pode entrar, você tem que fazer canal, se não cuidar, vai para o osso, e essa bactéria chamada Streptococcus mutans,
ela pode entrar na corrente sanguínea, parar no coração, você pode ter bacteremia cardíaca e falecer. A síntese da minha palestra eram coisas desse tipo. O que eu percebi? No início da palestra, eu perguntava naquela sala quantos que naquele momento, naquela semana, estavam pensando em marcar uma consulta dentária. Eu falo com convicção com vocês hoje que menos de 5% levantavam a mão. Depois da palestra, depois de 1 hora e 20, mais ou menos, mais da metade da sala levantava a mão. E a única coisa que eu fiz foi agregar conhecimento para eles, eu dei conhecimento e um valor que eu tenho, eu entreguei de graça. Então isso causa um tipo de reciprocidade. O ser humano ele tem uma vontade internalizada de retribuir um favor em qualquer parte da Terra, não interessa a cultura, tá? Uns de forma mais intensa, outros não, mas é sempre assim. Então eu prestei esse favor de dar essa informação. Lógico que muitos ali, quando a empresa tem 300, 400, 500 pessoas, muitos ali, alguns dos problemas que eu citei, eles existirão ali naquele grupo de pessoas, e não vendia o meu serviço. Eu não falava, vai lá no meu consultório, eu cobro barato, vai lá que eu sou muito bom. Não existia isso. Porque eu percebi também, em experiências fora do país, que o grande vendedor é aquele que não é vendedor. Né? Depois, em outra ocasião, eu explico como vender sem vender. Mas esse é um exemplo. Eu ia embora, a última tela da minha apresentação de slide era apenas o telefone do meu consultório, e eu falava que qualquer pessoa que tivesse qualquer dúvida, eu teria o maior prazer em tirar suas dúvidas por telefone e até marcar uma consulta sem cobrar nada. Por um favor, por uma prestação de serviço. Lógico que na semana, 1/3 daquele grupo de pessoas ligavam para o consultório e marcavam suas consultas. E é ali que eles já tinham comprado meu principal produto, que era eu mesmo, que eles me escolhiam para fazer o seu tratamento dentário. Porque, tecnicamente, um bom dentista não tem muito diferencial. Tecnicamente, um advogado, um médico, o cliente não consegue ter essa percepção da parte técnica desses profissionais, porque ele é leigo no assunto. O cliente compra, entre aspas, um profissional de acordo com o tratamento que ele dá. Eu, por exemplo, eu sempre soube disso, então eu escutava os pacientes com atenção real. Eu respondia. Se fosse uma pessoa de mais idade, eu gastava meia hora só para responder uma pergunta, de forma que ela saísse de lá entendendo. Saía com ela na porta, eu beijava e abraçava quando chegava. Então eu percebi que o paciente fala mal ou bem do dentista de acordo de como ele é tratado. Estou falando de interação humana, e não lá tecnicamente, na cadeira do dentista. E eu atendia na hora. Isso é um ensinamento, isso agrega valor ao serviço. Você marcou 9 horas com alguém em uma reunião, esteja lá às 9 horas, ou um pouco antes. Nenhum paciente meu ficava esperando na sala de espera. Porque se algum deles atrasasse, estava marcado para as 9, chegasse às 9h30, eu atendia às 9h30. Mas às 10 horas eu estava atendendo o outro. E explicava para ele, só posso atender durante 30 minutos, porque às 10 horas eu tenho outro paciente. E ele entendia. Ok? Vamos dar um outro exemplo aqui de valor real. Existe um valor real, por exemplo, do ouro. Isso é um valor real. Ele não é uma percepção ou uma crença. Esse é um exemplo. Isso aqui é uma moeda. Deixa eu ver se eu tiro o brilho aqui. Essa moeda com a face de Dom Pedro II. E aqui o brasão do Império Brasileiro, que é na época imperial ainda, essa moeda é de prata. Então, no mínimo, ela vale pelo peso da prata. Isso é o valor real da moeda. Então, todas essas moedas tendem a ter o mesmo preço, porque o valor é percebido pela prata. Mas eu posso agregar valor a alguma coisa que já tem um valor real.
Por exemplo, essa moeda não é da República. Existe a mesma moeda da República, de 2.000 réis, mas essa existe um peso histórico, então ela vale um pouco mais. Já agreguei um pouco mais o valor. E tem uma outra coisa nessa moeda, que ela é de uma data, de um ano específico, que só foram feitas 1.500 cunhagens dessa moeda. Então eu sei que no máximo 1.500 pessoas podem ter uma moeda dessa, porque só foram cunhadas 1.500. Isso se existirem as 1.500 até hoje, tá? Então essa moeda existe um fator chamado exclusividade. Apenas um pequeno grupo de pessoas, de colecionadores, lógico que eu estou falando dos colecionadores, tem a possibilidade de ter essa moeda. Isso agrega valor, porque todo ser humano quer fazer parte de um grupo exclusivo. Qualquer que seja o grupo, ou para qualquer que seja o fim desse grupo, a função desse grupo. Pode ser um grupo escolar, pode ser um grupo Golds de alunos top de linha, pode ser o grupo de elite do exército, todos querem fazer parte de um grupo exclusivo. Então esse tipo de coisa que nesse caso aqui é ditado pela raridade da data, formou um grupo exclusivo de pessoas que poderiam ter essa moeda. Então o valor cresce aqui mais ou menos 15 vezes no mercado numismático. Ok? Bom, falando disso tudo, eu vou dar o meu último exemplo dessa noite, que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre a percepção de valor. A gente consegue mudar essa percepção aqui na hora. Eu vou gastar alguns minutos para mostrar esse exemplo para vocês, de mudança de percepção de valor. Imagine que eu esteja vendendo um souvenir de Paris. Essa Torre Eiffel. Essa torre aqui. Uma torre metálica, bonitinha. Os turistas estão lá em Paris e eu estou lá com a minha banquinha vendendo Torre Eiffel e ela custa 5. Qualquer dinheiro. 5 euros, 5 reais. Custa 5. O cliente pode ver a torre e as alternativas de resposta que ele tem para mim é sim, eu vou comprar, não, eu não vou comprar. Isso depende muito do valor que ele percebe dessa pequena torre. Se o valor que ele enxerga de uma torre dessa estar na estante da sala dele for superior aos 5 euros, ele leva. Se for inferior, ele não leva. Então ele só pode me dar a resposta sim ou não. Mas aí tem uma tática de venda que é mostrar uma segunda Torre Eiffel, maior, mais imponente, mais bonita, por 15 euros. Agora o cliente tem outras respostas para me dar. Em vez de falar apenas sim ou não, ele vai me dar a resposta se ele vai levar a maior ou a menor. Agora a percepção de valor muda um pouco, porque o cliente vê essa aqui a 15 euros e acha que a diferença de 10 euros é muito grande para a diferença de valor percebido entre as duas. Então o cliente tende a levar a menor, nesse exemplo, ok? Mas aí eu agrego uma terceira opção. Uma big Torre Eiffel. Muito grande. Que seria um destaque numa sala. Mas ela custa 100 euros. Agora vai mudar um pouco. A antiga Torre Eiffel grande passou a ser a média. E a diferença de 15 euros para 100 euros é muito grande. Muito grande. Então essa técnica se chama contraste de preço. Aquela diferença que eu achava grande, de 10 euros, de 5 para 15, passou a não ser tão grande assim. E essa passou a ser muito barata. E o raciocínio é o seguinte, dessa eu não preciso, mas essa aqui vai valer a pena comprar. E eu conheci essa técnica ao vivo com um vendedor de Torre Eiffel, de Torres Eiffel, em Paris. Ele tinha tanta certeza que a maioria das pessoas levariam
essa média, que ele levava umas 10 peças só da pequena, levava umas 5 peças da grande e levava algumas centenas dessa peça aqui, porque ele tinha certeza absoluta que essa seria a mais escolhida. E é incrível essas técnicas, muito utilizada também. Essa técnica não foi criada na França, essa técnica foi criada nos Estados Unidos com os pacotes de pipoca no cinema, isso no pós-guerra, né? E hoje a gente vê isso aqui muito no Brasil. Tem a pipoca pequenininha, tem a pipoca grande e tem o balde de pipoca. A maioria compra a pipoca grande, a mesma coisa do refrigerante. Tem o pequeno, médio e o balde, que ninguém aguenta com aquilo, mas é só para ter o contraste de preço. Esse que é o grande barato do negócio, né? Eu vou aproveitar, antes de terminar a nossa live de hoje, para dar um exemplo aqui, para responder uma pergunta de ontem. Uma senhora me perguntou, ela é uma doceira, que faz dezenas e dezenas de tipos de docinhos, parecendo docinho de festa. Eu vi a fotografia, o vídeo dela, e realmente ela parece muito boa no que faz. Mas ela falou que onde ela vende, as pessoas demoram muito para escolher o doce. Ela tem caixinhas de 6 ou 12, onde as pessoas escolhem. As pessoas demoram muito a escolher aquilo. Eu falei com ela que é porque ela tem muitas opções. O cérebro humano não consegue assimilar tanta informação e fazer uma decisão tão rápida. Então eu peguei essas cartas aqui, são cartões antigos de esportes, para fazer uma demonstração para vocês. Eu vou dar aí 3 segundos para vocês escolherem o mais bonito. 1, 2, 3. Escolheram? Eu acho que não, né? Difícil. Agora eu vou dar os mesmos 3 segundos para vocês escolherem o cartão mais bonito. 1, 2, 3. Aposto que alguns de vocês conseguiram escolher. Então, o correto, a técnica correta, seja por docinho, salgados, peças de roupa em uma vitrine, dê no máximo 3 escolhas. Vocês vão se surpreender com a velocidade que o cliente vai falar: sim, eu quero levar esse. Pessoal, hoje eu vou ficar por aqui. Foi um grande prazer fazer essa live com vocês. Eu adoraria fazer uma outra amanhã, no máximo depois da manhã. Eu envio o convite da data correta. Eu vou abrir a próxima live respondendo as perguntas que eu receber, porque eu tenho certeza que vai servir para todo mundo. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. E eu tenho um jargão dos meus vídeos, pense nisso e até a próxima.